Olá, chamo-me Carlos Baltazar e venho falar sobre a importância dos sistemas de crenças e como envolver ativamente o cliente no processo de mudança. Todos sabemos que as crenças desempenham um papel central no modelo de comunicação da PNL, assim como no modelo dos níveis neurológicos. Elas definem o nosso conceito de identidade, o nosso modelo do mundo, quem é que julgamos que somos, como nos relacionamos com os outros. E o tema central desta apresentação é a necessidade de pensarmos em termos de dois conceitos interligados. Não há crenças isoladas, elas estruturam-se em sistemas. 2. A mudança de crenças passa sempre por um processo de desagregação da velha crença e agregação da nova crença. Isto quer dizer o quê? Agregar significa reforçar, criar raízes e interligar. Desagregar significa enfraquecer, isolar, dissolver ligações. Pensamos em termos de sistemas. Isto é fundamental. As crenças organizam-se em torno de temas, por exemplo, valores, e por sequências de implicações. Comecemos por esta visão de Dilts com o seu modelo de estrutura normalizada de crenças. Sabemos que a crença que o cliente nos apresenta é sempre uma generalização que é feita para dar sentido à sua experiência. E para cada crença com um grau suficiente de generalização, torna-se útil interrogar o cliente acerca de qual é a causa, o que é que teve de ser verdade para que a crença que ele agora nos apresenta faça sentido para ele. Essa é antecedente ou causa. Depois podemos também perguntar sobre a crença consequente. Um exemplo. O cliente diz-nos que a sua crença central, aquela que agora nos apresenta, é qualquer coisa como tem dificuldade em aprender coisas novas. Em que é que se baseia o cliente? Qual é a crença anterior que causa e suporta esta crença atual? Provavelmente ele dirá: tentei aprender uma dada competência e não consegui. E qual é a consequência desta crença central? Talvez ele nos diga: não vale a pena esforçar-me, resigno-me a ficar assim. A sequência é qualquer coisa como: se algo, então outra, que é a crença central, e portanto. E essa do portanto, ao fim e ao cabo, é a que tem um significado maior. E muitas vezes o cliente, ao formular essa crença, sente, de alguma forma, uma recusa. Exemplo, se tentei aprender uma dada competência e não consegui, então tenho dificuldade em aprender coisas novas. Portanto, não vale a pena esforçar-me e resigno-me a ficar assim. Também podemos chamar esta última crença de significado maior e é um bom sinal quando o cliente diz: não, mas eu isso não aceito. Vou mostrar um esquema para percebermos melhor. E tem aqui um exemplo ligeiramente diferente, mas tem aqui toda a sequência. A sequência da crença central, que é normalmente aquela que o cliente nos apresenta, e a crença que é antecedente, que está em um triângulo, e depois, em amarelo, a crença consequente, aquela que resulta do portanto, que tem um significado maior deste encadeamento. Portanto, este é no modelo de Dilts, a estrutura normalizada de crenças, e dá-nos já a importância de pensar em termos sistémicos, porque às vezes revela-nos a crença que faz doer mais ao cliente. Depois, quando descobrimos as crenças limitadoras que mais impacto têm, concentramos-nos em elicitar as crenças ilimitadas alternativas. Então, é muito simples. Temos de desagregar as velhas crenças, agregar e reforçar as novas. Ainda mostrar um outro exemplo de como podemos pensar em termos sistémicos. Por exemplo, o cliente apresenta-nos esta crença: não consigo falar em público, e investigando temos uma crença antecedente e temos uma crença consequente ou significado. E a crença de significado acaba por ser: evito desafios sociais e profissionais. O tema a crença central, não consigo falar em público,
provavelmente está acompanhada de outras, como não me relaciono com estranhos. O tema aqui, provavelmente, podemos resumi-lo como sendo o tema da expressão pessoal. Em volta do tema da expressão pessoal, certamente haverá outras crenças, e então temos, lá está, um sistema de crenças à volta de um tema importante para o cliente. Neste caso, a expressão pessoal. Mas pode haver outros sistemas de crenças em volta de um valor ou de uma necessidade. Por exemplo, o tema do valor liberdade. E certamente que um cliente tem uma série de crenças em volta do valor liberdade. Porque se não tivesse, este valor não estaria referenciado como sendo importante no seu modelo. Para um valor ser importante, para estar presente no modelo do cliente, necessariamente ele tem crenças em volta desse valor. Portanto, temos já aqui a ver a importância de sistematizar crenças em volta de um tema importante na vida do cliente ou de um valor ou necessidade. Avançando no conceito de que desagregar e agregar. Eu sou adepto de métodos em que se dá mais protagonismo ao cliente, mais do que simplesmente aplicar técnicas em que o cliente é um receptor de uma magia. Claro que é importante fazer a transformação da crença limitadora para a ilimitada, mas um processo que dê mais autonomia ao cliente é este a que eu dou o nome de Lira. E trata-se muito simplesmente de preencher um quadro de 4 colunas em que temos as várias crenças limitadoras escritas na primeira coluna. Na segunda, desafiamos o cliente a encontrar um significado alternativo para cada crença limitadora. E no terceiro, a crença alternativa ilimitada. No quarto, um comportamento que será a consequência da nova crença. Exemplo do processo. Esta é a ideia geral: desagregar a velha crença e agregar a nova. E o quadro do método Lira, em que temos na primeira coluna a crença limitadora exposta pelo cliente. Na segunda, temos um novo significado que o cliente é desafiado a dar à crença limitadora, e isto já é uma forma ativa do cliente progredir num quadro imobilizado que o estava a segurar, digamos, a aprisionar. Depois temos a nova crença ilimitada e, por último, um comportamento que o cliente vai desencadear em consequência desta crença ilimitada fazer sentido na vida da pessoa. Claro que isto não inibe ou evita a aplicação de técnicas já conhecidas. É importante que se trabalhe ao nível da referenciação temporal, da linguagem, situando que a velha crença foi aprendida com alguém é que ensinou aquilo, que já não faz sentido na vida da pessoa, e também a estrutura da representação interna. É muito importante salientar que a crença resultou de algo que se passou com o cliente no passado e que já não faz sentido. E também usar como orientação temporal, contrastando o passado e o futuro, a técnica Dickens, que se baseia em desafiar, propor o cliente fazer 2 viagens, uma escolha de 2 viagens ao futuro. Tem a escolha de manter a velha crença e a consequência que isso terá na vida dele dentro de 2, 3, 5 anos, e a nova escolha, o caminho que ele pode tomar numa viagem ao futuro em que é a nova crença que orienta os seus comportamentos. Com tudo isto, nós podemos, de facto, dar mais atividade ao cliente e torná-lo dono dos seus processos. Em resumo, os fatores mais importantes para transformar as crenças
são o uso apurado da linguagem, a modificação da estrutura das crenças ao nível das suas representações, a orientação temporal em que o cliente situa as crenças e a desagregação dos sistemas a que as crenças pertencem. Para que isto tudo se possa ser feito com mais eficácia, julgo ter explicado suficientemente bem a importância de elicitar os sistemas a que a crença ou as crenças que o cliente nos traz estão ligadas. Obrigado pela tua atenção.